o papel do Estado. Eu talvez desse só um exemplo, porque uma luta que nós temos e que não é fácil, que não é nada fácil, que é, eu já nem vou à questão crítica, vou a uma questão mais básica, que é, não há universidade sem liberdade para a curiosidade científica. Mas já nem vou à crítica, não é? Isto é, eu como universitário, eu como académico, tenho a responsabilidade e devo ter a liberdade de praticar a curiosidade científica. Bom, então qual é o problema? E ainda é antes de ser crítico, não é? A liberdade, a curiosidade científica e ser crítico também. O problema é o financiamento da pesquisa, como é óbvio, não é? E como nós, na União Europeia, estamos, sobretudo num país pequeno como Portugal, onde o financiamento público é cada vez mais reduzido, nós estamos cada vez mais dependentes do financiamento de programas da ciência da União Europeia, que define temas e define uma agenda de pesquisa. Por isso eu terminei com esta ideia da agenda de pesquisa. É muito importante termos espaços para definir agendas de pesquisa que não estejam contempladas nos programas oficiais de financiamento. Porque senão, eu sei o que é que vou fazer. Vou escrever sobre economia circular, posso fazer aqui uma lista dos temas, não é, para os quais há financiamento e, atenção, para vocês, espero que não cheguem tão longe, mas o dinheiro que nós recebemos, nós chamamos de Orçamento de Estado, isto é, a transferência que vem do Estado para o meu instituto, paga 70% dos nossos ordenados. 70%. E o que nos dizem é, o resto, receitas próprias. Mas vocês têm que ir buscar receitas próprias. Nós pagamos 70% dos ordenados e quem paga o resto? O funcionamento, etc. Receitas próprias. E nós temos que concorrer, nós temos que ter projetos de pesquisa. E quem é que paga a pesquisa? Programas europeus ou empresas? Pouco. Ciências sociais? Pouco. E, portanto, a questão colocada, eu gostava de a pôr a um nível até mais elementar, porque é óbvio que temos que manter, esse é um dos grandes papéis da universidade, este papel crítico, mas é, até antes disso e de uma forma mais básica, manter espaço para a curiosidade e a liberdade científica, isto é, eu poder investigar, pesquisar aquilo que quero. E isso está cada vez mais difícil. No Brasil, segundo me disseram, por enquanto, os concursos ainda são abertos, não há uma agenda, isto é, não há, penso eu, não é? Não há, por exemplo, um concurso em Geografia que diz, a Geografia, você estuda o tema A, B, C e pode concorrer. Se não é o tema A, B, C, não tem financiamento. Mas nós temos cada vez mais isso. Portanto, isto leva ao limite esta discussão do que é a liberdade científica como condição de liberdade crítica. E é uma realidade que nós vivemos todos os dias. E não é fácil de conciliar. Não é fácil de conciliar. Mas é essa a realidade. Espero que não cheguem. Eu lembro-me há 2 anos ter dito aqui, eu já estive no vosso futuro. E agora, 2 anos depois, eu estou a ver aquilo que nós tivemos há 4 anos. Portanto, espero que em muitos aspectos eu não tenha estado no vosso futuro. Ou seja, que não cheguem tão longe como nós já chegamos. Já estou chegando, é. Ângelo, da UFBA. João, é um prazer ouvi-lo. Um pouco mais alto, por favor. É um prazer ouvi-lo, você fala muito bem, sedutor, né? E faz a gente pensar em um monte de coisas. Mas aí eu fiquei pensando, por exemplo, qual o sentido que você atribui à política? Porque você fala de política e políticas, mas talvez não tenha compreendido bem, mas não vi uma reflexão mais aprofundada sobre que sentido de política você atribui. Percebo também a sua experiência prática, né? E aí eu fiquei pensando em uma série de coisas, a começar daí, mas pensando também no papel da universidade pública no Brasil atualmente, e eu acho que você já falou bastante agora sobre isso, há uma experiência no Brasil de décadas com pesquisação, e em todas as áreas, inclusive na geografia. Só para
eu penso na própria Universidade Federal da Bahia, no meu departamento de Geografia, há pelo menos 2 ou 3 grupos de pesquisa que trabalham com movimentos sociais, movimentos urbanos, movimentos rurais, movimentos sem terra, etc., movimentos sem teto, há décadas. A questão sempre é até onde podemos chegar com isso. E eu tenho pensado bastante sobre isso porque a gente fica pensando até que ponto a gente também não deflagra muita frustração nesses processos junto aos movimentos sociais, porque há um limite claro em relação a quando você se propõe a verticalizar esses processos de pesquisação. E a gente chega sempre no mesmo ponto: falta de espaços de participação política nesse país. Então, e são décadas também de experiências com governos muito diferentes, nas prefeituras, governo do Estado, etc. Então, eu acho que há que se refletir bastante sobre o significado da universidade e como ela se propõe a verticalizar experiências. Eu concordo com você que isso pode mudar a vida de algumas pessoas. De fato, conscientiza muita gente, politiza muita gente, mas também, ao mesmo tempo, causa muita frustração. E aí, só para voltar ao início, a questão da política e das políticas, eu concordo com você, mas que é preciso explicitar os conflitos, explicitar as contradições nos processos que a gente deflagra, não só na universidade, atuando com pesquisação, com extensão, etc., mas no fazer política cotidiana. Só que nós estamos num país, e talvez essa seja uma diferença fundamental do Brasil em relação, eu não sei, Portugal é um país que eu conheço pouco, mas o Brasil é um país que tem muita dificuldade com o conflito, com a contradição e com o dissenso. No Brasil se constrói consensos sem se explicitar dissensos. Essa é uma prática comum. Então a gente vai construindo o consenso dessa forma artificial e vai jogando o dissenso para debaixo do tapete. E o que prevalece, no final das contas, é a política sem o S, né? Então, a questão é, qual o sentido de política e como é que a gente constrói essas políticas explicitando o conflito e chegando, de alguma maneira, a uma verticalização desses processos que a gente deflagra em escalas muito acanhadas. A gente muda, sim, a vida de algumas pessoas, mas poucas pessoas, né? E num país que, nesse momento, apostou na política, e nós estamos profundamente divididos e com uma descrença na política assustadora, né? Então essa é uma questão, eu concordo com a maior parte das coisas que você fala, né? Mas eu fico pensando como é que a gente chega nisso que você propõe. Posso responder já? Porque são perguntas complexas. Não, rápido. Eu queria fazer uma distinção. Deixa-me dizer uma coisa primeiro, que é: o pior que existe são os sedutores e as sedutoras, porque eles nos encantam e muitas vezes o Boaventura Sousa Santos faz isso muito bem, que é, há pessoas que têm uma capacidade encantatória que retiram capacidade de crítica imediata a quem ouve. Eu não quero fazer esse papel, mas às vezes isso acontece. Isso não é bom, não quero fazer esse papel, não tenho certezas de nada, não quero seduzir ninguém. Eu queria fazer aqui tudo isto é complexo, mas queria fazer uma distinção. Quando eu falo em política, não estou a falar, porque essa é outra discussão, nas práticas partidárias ou nas práticas dos políticos. Estou a falar política no sentido forte do termo. Há projetos políticos diferentes, né? E por isso é que nós não podemos despolitizar a discussão sobre o futuro que nós queremos, não é? E é evidente que, havendo diferentes projetos políticos, tem que haver dissenso entre eles. Tem que haver contradições insanáveis. O caso português, mais uma vez, estou a repetir, mas eu creio que é interessante, porque esses 4 partidos reconhecem que, em relação a aspectos estruturais, têm divergências profundas. E eles não prescindem delas. Isso é que é interessante, eles não prescindem delas. E, no entanto,
conseguiram uma plataforma de negociação que é temporalmente circunscrita, é para 4 anos, tem um contexto preciso, tem também objetivos específicos e tem metas específicas. E depois vamos ver o que é que acontece, não sabemos. Não sabemos. Portanto, quando eu falava aqui em política, é no sentido de projetos políticos. Há projetos políticos diferentes, podem estar mais explícitos, menos explícitos, mas exatamente aquilo que foi referido em relação ao Brasil, acontece em Portugal e acontece em todo o lado. A tendência é para dar relevo ao consenso, mesmo que seja fictício, e esconder o dissenso. É o que nós temos. Portanto, é tão importante denunciar isso e identificar tensões, contradições. Foi aquilo que temos ouvido ontem e hoje em muitas das apresentações. Portanto, isso é o papel crítico da universidade, isso é um papel fundamental. Como eu me coloco sempre do lado da prática e de quem intervém, o que eu queria era ir um pouco além disso, não é? Não negar isso, mas ir um pouco além disso e dizer, é possível ir além disso sem prescindir das nossas diferenças políticas, não é? E sem passar essa ficção de que existe um consenso que nos une e porque há um consenso que nos une podemos então estar todos a trabalhar em conjunto. Não é isso. Nós não temos que prescindir das nossas diferenças estruturais. Nós temos que ver se essas diferenças estruturais abrem ou não espaço para algum trabalho em conjunto. Algumas não. Bem, eu nunca trabalharei com pessoas com quem tenho divergências fundamentais, mas se posso trabalhar com pessoas com quem tenho divergências, mas que tenho ao mesmo tempo um espaço compartilhável em torno do qual posso encontrar um projeto comum, não é? No fundo, a minha mensagem era essa, não querendo, o meu objetivo não é desvalorizar o papel crítico de identificação de contradições, de tensões, de conflitos, etc. É dizer que esse exercício não tem necessariamente que parar aí e pode continuar no sentido das políticas. Agora, eu também acredito que a comunidade académica, como qualquer comunidade, é heterogénea. E aquilo que eu estou a defender não tem que ser necessariamente aplicado para todos. Temos colegas que são muito bons a fazer crítica, temos colegas que são muito bons como negociadores, ainda bem. Agora, a universidade tem que acolher esses perfis todos. Essa é a questão fundamental. Não é impor um perfil, o bom académico tem este perfil. Não. É o oposto disso. Agora, o que eu não queria é que determinados perfis excluíssem os outros. Porque nós precisamos dos vários perfis. Precisamos desses vários perfis. João, gostei naturalmente muito de te ouvir e da forma como articulaste muito bem as ideias, mais ou menos em 3 pontos. Um private joke, não é? Mas, curiosamente, mais do que ter uma pergunta direta relativamente à intervenção, gostava de questionar a propósito das citações que fizeste, do Carlos Marx e do Gramsci, para colocar o ponto na atualidade e dizer se não é um problema nosso da geografia, agora já não aos filósofos, nosso da geografia, nós não termos, nós temos a dificuldade na interpretação. Nós estamos, de alguma forma, embaraçados perante um conjunto de transformações que nos levam quase a recusar interpretá-las. E, nesse sentido, se a nossa capacidade de desinterpretar já não era em si transformadora. Essa é a primeira pergunta. A segunda é do Gramsci. Se hoje, à escala mundial, num contexto de brutal desigualdade, de gente morrer à fome, de guerras terríveis, mas, voltando a trazer o capela ao debate, se virmos do ponto de vista histórico, face ao que se passava no século XVIII, ou XIX, ou há 40 anos, se há razão para o pessimismo da razão. Ou se, pelo contrário, não devemos ter a esperança na capacidade humana
de irmos melhorar o mundo que é um inferno. Mas é um inferno cada vez menos infernal, vamos dizer assim, se me permite o silogismo. Portanto, é esta pergunta. Se não há razões da própria razão para algum otimismo, ou se a razão tem mesmo que ser pessimista e temos que ir buscar forças não sei aonde para inventar um otimismo completamente artificial. Já agora uma terceira, que é, a propósito que falaste da mudança pela resiliência, portanto, dos instrumentos, a mudança dos processos, a mudança nos valores, naturalmente que é uma ordem, eu acho. Quer dizer, terá mais valor a transformação pelos valores. Mas a pergunta que te lanço é, em muitos contextos, é particularmente doloroso conseguir alterar valores. Até porque, porventura, os meus não são do meu vizinho. E eu não consigo impor a ele, e ele vai ter dificuldade em impor a mim, e se calhar não chegamos a compromisso relativamente aos valores. Se nessas circunstâncias não é igualmente interessante e válido ficar nos outros dois níveis, o da transição dos processos ou até só do instrumental, em vez de cruzarmos os braços e não fizermos nada. Essa é a pergunta. Obrigado, Zé Alberto. Rapidamente, começando pela última, prende-se um pouco com a resposta que eu dei ao Oriol, que é, as três componentes de mudança são necessárias, essas componentes têm temporalidades distintas. E eu não posso ficar à espera de um grande futuro para finalmente aplicar as outras. Portanto, as três para mim são importantes. E uma resposta imediata terá que se basear em novos instrumentos, terá que se basear em novos processos. E isso nós podemos fazer hoje. E evidentemente a mudança de valores é muito lenta. Qualquer agenda transformadora é lenta, a não ser que seja imposta, mas não é dessas agendas que eu estou a falar. E portanto, porque não podemos ficar à espera de uma mudança lenta para ter outros instrumentos e outros processos, tudo isto tem que ir em paralelo. Tem que ir em paralelo. O que eu não queria é que a visão a curto prazo, reativa, de emergência, que nós não podemos iludir, nos leva a esquecer que, ao mesmo tempo, há uma resposta proativa, mais lenta, mais de longo prazo. Em relação ao pessimismo da razão, eu aqui utilizei a frase do pessimismo da razão no contexto, e no contexto quer dizer, era uma questão discursiva. Se o futuro não é o prolongamento do passado e se não temos nenhum futuro anunciado, isto deixa-nos numa espécie de vazio. E num vazio, onde fazemos um diagnóstico de uma situação que tem uma série de aspectos negativos, isso pode ser desmobilizador. Ou seja, eu não tinha, aqui eu não pretendia ter uma visão histórica evolutiva, mas apenas utilizar como pretexto esta ausência de referência sobre o futuro para trazer para debate a necessidade e a urgência de nós colocarmos nas nossas agendas de pesquisa, para além de muitas outras questões, esta ideia de imaginar e construir o futuro. Depois, em relação à primeira questão,